em São Paulo. Conhecidos meus da Paz e Vida relataram mais de 500 igrejas. Porque os imóveis eram alugados, o povo não comparecia, não tinha contribuição. Infelizmente, para quem trabalha no imóvel, ele tem um sistema meio diferente nosso, né, dos tradicionais, assembleano, presbiteriano, wesleyano, batista, que controla o cartão de membro, visitas regulares. A pessoa sabe quem é o pastor dela, ela tem um círculo de amizade, ela tem uma coinonia. São reuniões lá. Então, a reunião das 10 é um grupo, a reunião do meio-dia é outro grupo, a reunião das 14 é outro grupo. E muitas das vezes o pastor não sabe nem o nome da ovelha, não sabe nem aonde mora a ovelha, se ela ficar doente, se ela se mudar, eles não têm esse controle. E aí, para esse sistema de trabalho, de pregação do evangelho, num momento como esse, as perdas são muito grandes. E quando você chega aqui e vê que tem mais de meio século de evangelho sendo pregado, e o povo sendo fiel a Deus, é motivo de nós celebrarmos, glorificarmos e bendizer ao santo nome do Senhor. Irmãos, sem muitas delongas, nós vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, dos profetas maiores. São 5 profetas, e o Daniel é um dos profetas maiores. Eu vou utilizar esse texto porque eu acho o Daniel um exemplo de personagem bíblico, de perseverança e gratidão a Deus por tudo que passou, por tudo que viveu e pelaquilo que estava por vir ainda. Eu vou usar esse personagem hoje para podermos tratar sobre esse assunto que está sendo tratado aqui nesse lugar, que são todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Daniel é uma prova de que quando você invoca o nome do Senhor com sua sinceridade, independente de região geográfica, presença de rabino e templo para adoração, onde você invocar, ainda que seja uma janelinha aberta voltada para a cidade, onde você um dia morou, você vai ser abençoado e salvo por Deus. Por isso que eu quero utilizar esse personagem hoje, para que a gente possa dissertar o que o Senhor tem para nós aqui. O livro do profeta Daniel, que está classificado entre os profetas maiores, o seu capítulo é 12, e o versículo de número 8 ao 13. Ora, nem reverência a mim não, gente, reverência à palavra de Deus, principalmente os assembleanos, não tem essa coisa, essa pegada, né? Vai pregar, vamos ler. Automaticamente ele já sabe o caminho tomado, já é um povo bem educado. Rever a mim é uma alegria. Nesse campo novo de trabalho também é uma surpresa e uma alegria. Eu estou trabalhando nesse campo, me converti com 14 anos, fiz 50 também, então com 36. Desses 36 eu tive mais de 20 anos de convívio nesse setor. Já peguei na sede Pastor Marinaldo Antigo, tive o saudoso Enio na 600, depois eu acho que estava aqui pertinho, estava Marco Batista, antes da situação toda. Inclusive o Marco me levou para pregar na véspera de Natal. Aí Deus mostrava um monte de mala assim na porta e o fluxo de saída. Fiquei com receio de falar com ele, para dizer, ó, o povo vai embora. Não embora, não. Na minha mente ia ter uma debanda, né? O povo ia debandar e ir embora. Mas depois eu fiquei sabendo que ia mudar de interesse mesmo. Deus é tremendo. E aí, de lá para cá, o Leo Bill, é um instrumentista dele, trabalha lá na Pasquearia Grossa, né? Também está sempre ministrando com eles lá. E o André Azevedo nos levou um dos últimos trabalhos geral dos jovens na sede. O pastor Marinaldo estava lá, foi tão bom vê-lo. Porque quem me batizou foi o pastor Adilson, filho do pastor Moisés, e ele era vivo ainda, o pastor Moisés. E eu nunca vou esquecer, depois do batismo nas águas, com 14 anos, ele diz: até eu ver o brilho dos seus olhos novamente. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o teu rosto e te dê a paz. Isso marcou a minha vida. Por isso, nesses 36 anos de evangelho, a minha oração foi: Jesus, segura na minha mão. Porque se eu segurar na tua, eu posso largar no meio do caminho. Mas aquele que está na tua mão, ninguém pode arrebatar. E nesses 36 anos, eu fico feliz em ver uma igreja como essa, de portas abertas, falando de Jesus. Deus abençoe vocês. Capítulo 12, versículo 8, nos diz o seguinte: mas eu não entendi bem, e por isso perguntei. Por favor, me diga,
Como é que tudo isso vai dar? Eu estou no capítulo 12. Acabei de ler o versículo de número 8. Vou ler o versículo de número 9. E ele respondeu: agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo que deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão suas maldades. Nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios, esses entenderão. Depois do sacrifício diário, forem suspensos um grande terror, e por colocá-lo no tempo, passarão 1290 dias. Feliz é aquele que continuarão fiéis a Deus por 1335 dias. Você, Daniel, continua firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará, para receber a sua recompensa. Nós vamos ficar com a parte A e a parte A do versículo 13, que vai ser utilizado hoje bastante, em 25 minutos. Eu quero que você fique atento. Tu, porém, vai até o fim. Tá bom? Vamos trabalhar isso hoje? Eu queria que o carinho você olhasse. Não sente não. Eu queria que você olhasse para o seu irmão que está ao seu lado e repita, olha para o carinho e diga: tu, porém, vai até o fim. Mais uma vez, filho para a esquerda. Vamos para a direita, para filho para a esquerda. Diga para ele: tu, porém, vai até o fim. Agora dá uma olhadinha para trás, diz: o negócio é com você hoje. Diga glória a Deus. Irmãos, eu vou falar, hoje estou falando assim devagarzinho, aí tu me conhece, sou um pouco efusivo no espírito, gosto, sou bem pentecostal de raiz, mas eu vim de uma enfermidade agora que puxou meu freio de mão e me deu uma segurada. Eu infartei aí, tem mais ou menos aí 50 dias, na ceia, orando para o jovem receber batismo com o Espírito Santo, de repente, pum. Aí infartei, fui atendido, fiz carteirismo, levantando peso, aquele negócio todo, me deram alto, mandaram para casa, e aí a orientação é segura as emoções. E toda vez que eu me descendo um pouquinho, parece que as artérias se contraem, ainda tem dificuldade no fluxo de sangue, aquele negócio todo. E eu fiquei até com receio de vir pregar aqui. Falei, meu Deus, tantos anos sem ver Hilton, convidou para pregar, estou sendo de um quadro desse tão preocupante. Acho que, glória a Deus. Sábado passado, fui levar minha filha a trabalhar na Mais Bela, lá em Alcântara. Aí ela fez até que às 6h30 da manhã, peguei o carro e fui. Deixei lá e vim embora. Quando chegou em Tribobó, em frente ao BPRV ali, aquele posto da polícia ali, os cavalos entraram na pista, um monte de cavalo. Foi todo mundo freando, foi muito brusco, foi muito rápido o negócio. Eu consegui frear, o rapaz da frente também, o outro da frente também. Mas veio um rapazinho atrás com o pé embaixo, ele devia estar uns 120, 6h30 da manhã, no deserto. Ele deu uma pancada tão forte no meu carro que me arremessou sobre o carro da frente, que pegou o carro da frente. Foi um engavetamento de 4 carros. E eu levei aquela pancada, aquele susto, parecia que o coração ia sair pela boca. Eu falei, não vou sair daqui. O pescoço deu um chicote, a cabeça foi lá no para-brisa e voltou para o banco de novo, o pescoço ficou tudo dolorido. Eu fiquei calminha ali, me esperando. Aí, né, fui o último a sair para ver as avarias. Aí tá tudo bem, falei, beleza, estou tomando lá. Espírito de oração, pedindo misericórdia a Deus. Aí eles abriram a porta. Aí eu saí e fui ver a frente do carro acabada, a traseira acabada. Eu falei, misericórdia. Logo esse ano que eu cancelei o seguro, eu falei, maravilhoso, glória a Deus. Aí saí e tal. Aí eu conversando lá com o rapaz, não, o meu seguro cobre desse. Eu falei, beleza, então paga o meu aí, que eu pago aí, tenho que pagar para você ajudar lá e tal. Aí, por incrível que pareça, a oficina que conserta o carro fica em frente à loja do trabalho. Eu estou ali vendendo piso ali no Fonseca, em frente ao Azevedo Lima. E do outro lado tem a oficina. Aí, acionei o rebote, deixa lá, agora você. Então, tomara que não deu PT, não, senão vai dar ruim para mim. Tomara que conserte logo, parar de andar. Então, resumindo a história, se você não morre do coração num acidente desse, você pode
entendeu? É mais ou menos isso, né, cara? Rapaz, se você não empacotou com um negócio desse, vai pregar, vai pregar. Aí, hoje eu estou aqui para a glória de Deus. O Senhor tem sido bom conosco. E eu ia tomando até a comissão da minha igreja, exatamente para dar um suporte e tal. Até o meu patrão, que é o pastor Sidney, da Assembleia de Deus, lá na Roma Azul, 89, falou: rapaz, pega aqui, pega a picape, vai, tem uma picape que presta serviço para a empresa lá. Eu falei: rapaz, eu não vou não, esse carro preto, grande, dentro de comunidade, eu não sei o que é. Chegou lá, mas falou que isso aqui é uma maravilha. Deu mil, falou que isso aqui é uma maravilha, o terceiro céu. Eu falei: aí a irmã Suzana estava lá, falei: deixa ela aí, deixa a picape lá, eu vim aqui com a irmã Suzana aqui conduzindo, foi uma bênção. Amado, vamos ao texto, rapidinho, para você entender o que Deus tem para você. Então percebeu que ele não vai ser tão efusivo, né? Vai ser uma mensagem mais íntima, para que você possa fazer uma reflexão e uma análise. Por que eu estou dizendo isso? A maioria aqui é pastor também, pastor há bastante tempo, dirigente de congregação há muito tempo. Conheci a Milton lá no Vital Brasil, ele estava enfermo. Foi 2002, conheci a Milton em 2002. Eu morava no Vital Brasil. E eu tinha recém perdido o emprego na Casa Sendas, antes do falecido Arthur morre. E aí os filhos não sabem o que fazer. O grupo Pão de Açúcar, Itaú, Pão de Açúcar, Extra, é tudo um dono só essa galera, só muda as bandeiras, tudo um só. Comprou a Casa Sendas, chamou os gerentes mais antigos, no meu caso, eu que era da área perecível, falou: olha, se você quiser que segue todo o seu direito, precisamos todo de casa que você tem, que eu tenho muito novinho, de uma reta, já está bom informado, você vai embora com todo o seu direito. Se você quiser, e está se aproveitando pelo grupo que está chegando, você vai ter a sua cultura. A gente vai desligar você e vamos readmitir você com a metade do salário que você ganha. Eu falei: que história é essa aí, pai? A metade do salário. Quem quiser, fica. Quem quiser, no momento de agora. Aí você para pensar, esse tempo de estudo, faculdade, distância, e eles desvalorizam você como ser humano e como profissional. Gente, o filho do meu pastor está fazendo medicina, 10 mil reais por mês. Como é caro uma formação hoje. Como é caro ser médico hoje. Como é caro ser engenheiro hoje. E o cara quer te dar umas moedas. Você tem que reconhecer, olha, gente de Deus, 6 anos de medicina, pagando 10 pratos por mês, lá dentro de Caxias, pode ser por ano, dá 12 mil. Bota isso aí há 6 anos, dá 72. Perdeu um profissional na área da medicina, é caro demais, irmão. É um investimento muito caro para ser jogado fora, para ser dado qualquer moeda, qualquer coisa. Esse pessoal precisa ser valorizado. No meu caso, a administração precisa ser valorizado. Outro caso é o pessoal da pedagogia, precisa ser valorizado. Outro lado, sabe, cada profissional precisa entender se te dá um alto valor. Quem não sabe de onde vem, nunca vai valorizar onde está e nunca saberá onde quer chegar. Então é você que se autovaloriza, você tem capacidade, você se sente bem. Eu me senti bem, falei: meu irmão, me dá o que é meu, que eu estou indo embora. Hein? Me levaram, né, tudo que era meu, eu fui embora. Estava bem em casa, aí fui omitido de um câncer na amígdala, uniforme, parece que é o nome. Nunca, o médico falou para mim do INCA, da cruz vermelha. Nunca ouvi falar nisso, na amígdala. Falei: pois comigo acontece essas coisas. Vamos olhar, o que tem que fazer? Quimioterapia, coquetel de remédio. E aí eu fui lá no Vital Brasil, estava muito enfermo, não podia ir na minha igreja, que na época eu servia a Deus com Paulo Lopes, não tem saída, perdi ele agora. No dia que eu infartei, foi o dia que eu fui ao funeral dele, me emocionei demais. Lá anteriormente, no domingo eu infartei. E aí, eu estava na ilha, não podia mais ir para a ilha. Aí o amigo estava ali pertinho, com a congregação do Vital Brasil, filiada a São Francisco. Aí, para mim, era melhor, porque o dia que eu fazia quimioterapia, eu fiquei sem pelo no corpo, aquela coisa toda. Aí, as pessoas não entendem o mistério da barba ainda, ainda rola um preconceito da Assembleia de Barba, que agora pode, filho. Na obediência, tudo bem, né? Desobediência é um problema sério. Na obediência pode, vai ser que nem a diabo, vai arrastar um chão. Tu já viu
Os 7 não? Mas não vai ser. Pode, então faz. O desejo era tão grande, mas estava na obediência. Agora quem pode? Tá, tenta na obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Só que pode, a gente vai cultivar. Aí, Hamilton nos abraçou ali, servimos a Deus ali. Eu gosto de Hamilton porque dinâmica de grupo é comigo mesmo. E quando tem trabalho com dinâmica, a gente vai para dentro e é muito bom. E Hamilton precisa de um louco para fazer a loucura que ele faz. Vocês sabem que Hamilton, primeiro ele se lança, depois ele vê como é que vai resolver o negócio. Aí tinha uma barraca chamada, um homem chamado Brotinho, tanto lugar para fazer trabalho, Hamilton queria fazer em frente à barraca do homem. Aí montava os palanques com umas madeiras velhas que tinha lá, e não alugava andando, não alugava som, não alugava luz, era tudo no improviso. A gente colocava aquilo, o homem na barraca perdia os clientes porque se convertiam, nós fechamos o bar, basicamente fechava, os clientes iam para tudo pro bar, assistir o culto, então os clientes invadiam o bar, porque chovia, os clientes invadiam o bar, os cachaceiros vinham para fora, e a gente pregava para os outros. A minha sempre foi meio 22, cara. Deus honrou e a pessoa criou esse carinho, esse respeito e essa amizade com ele, que a gente curtiu, ficamos um tempinho ausente, mas hoje eu aprovo a Deus estar com ele. E aí ele me acolheu ali, e ali eu servi durante um bom tempo, e pela misericórdia de Deus, eu fui curado do câncer, milagrosamente. Enquanto lá congregava, eu tive um período no INCA, na Cruz Vermelha, quimioterapia, mas foi rápido, 7 meses, eu estive fazendo quimioterapia e tal, e aí, numa noite daquela, o Senhor me visitou em sonhos e me falou para mim o seguinte: você tem duas opções, ou tu fica em casa depressivo, olhando para o teto, dizendo vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, ou tu se levanta e vai fazer a minha obra, porque a vitória está na caminhada. Gente, a igreja também é terapia. É adoração, é louvor, é terapia. Você conversa com um, conversa com outro, você distrai, esquece até que está doente. E vai, quantas vezes Hamilton vinha de um lado, Hamilton de um lado, e outro irmão do outro, agarrava aqui debaixo das axilas, e eu com muita fraqueza devido à quimioterapia, subia a comunidade para ir lá na igreja, acabava tudo, eles me traziam, isso criou uma fidelidade com a gente, um carinho muito grande. Quando eu vi, já estavam correndo na comunidade falando de Jesus e do seu amor. Interessante que aí você tinha que descer e alguém passava e olhava para mim e falava assim: cara, fazendo faculdade? Aí alguém me perguntava: você não está morrendo? Eu falei: tá. Mas você é administrador onde? Vá comigo. O justo viverá da fé. Parece que você está derrotado, está arrebentado, mas você não está não. Quem te sustenta é o Senhor. Daniel algo semelhante a isso, assim, que eu estou comentando com vocês. Ele chega em Babilônia no ano 605 aproximadamente, antes do dia do Senhor, antes de Cristo, levado cativo por causa dos seus parentes, amigos e irmãos. Deus falou para eles através de 3 profetas: Jeremias, né? E os profetas maiores, né? E alguns profetas menores. Ó, se vocês não largarem Ciro, Azera, Esterote, Baal, Azim, Moloch, essa galera, eu vou permitir que o pessoal da Babilônia leve vocês cativos para a Babilônia. Vão fazer de vocês escravos lá. Vocês vão viver lá 70 anos. Israel disse o seguinte para os profetas, principalmente para Jeremias, o profeta: Deus nos ama, Deus é amor, Deus perdoa pecado, Deus sabe que nós somos pecadores, Ele compreende. Deus pode até compreender, mas não aceita. Deus compreende, sabe que a carne é fraca e a gente vai continuar pecando. Eles lançaram ídolos dentro da casa de Deus. Jeremias vai dizer que nos bosques de Jerusalém estavam sacrificando crianças a Moloque, deus daquela região, que estavam servindo a Azera com as suas filhas, e aquilo deixou Deus indignado, porque quando Deus deu a terra prometida para eles, Deus falou o seguinte: ao chegar lá, não faça como os moradores da terra, que eu dei 430 anos para eles se arrependerem, eles não se arrependeram. Passe os seus filhos pelo fogo, adora outros deuses e não me teme. Ao chegar lá, não copie a cultura e o politicamente correto deles, porque se vocês fizerem isso, vocês vão me desagradar e eu vou largar de ser Deus bondoso convosco. E eles diziam o seguinte: nós temos um templo aqui em Jerusalém,
A idolatria em Israel foi tão grande, irmão, que eles acreditavam que se só tocar no templo já estava de bom tamanho, já fez o culto, já fez a adoração, já podia ir embora. Isso entristeceu muito o coração de Deus, porque Deus é amor, mas Ele é um Pai. E a Bíblia diz que o Senhor repreende e o Senhor castiga a todo aquele que Ele ama. Gravem isso. Como a pessoa não ama a outra mais, não interessa a hora que chega, não interessa quem é os contatos dele no celular, não interessa mais que roupa veste, não interessa com quem mais anda, não interessa o que vai comer, está nem mais aí, porque perdeu o amor. Mas se tem que estar pegando o pé, quem é que está no celular, tu está com quem, tu está onde, fica tranquilo, isso é sinal de zelo. Quem ama, cuida. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo. Quem ama, cuida. Então, se estão mexendo com você demais, você está se sentindo um pouco sufocado, aqui é do teu coração. Quem ama, cuida. Só cuidado com o extremo, mas quem ama, cuida. Quando Deus viu que eles estavam assim de novo, repreendeu, isso não, eu vou perdê-los de vez. Permitiu que a Babilônia invadisse e levasse cativo. Presta atenção nisso. Jeremias vai ficar em Jerusalém, preso ali no poço que foi lançado. Ezequiel, mais tarde, um pouquinho, vai indo em direção ao exílio, o choro, o lamento, até chegar à Babilônia. E no meio do caminho ele tem a sua mulher despedaçada, a sua recém-casada, a sua companheira é morta no meio do caminho. É muito triste acontece com Ezequiel. E eles vão ficar acampados às margens do rio Quebar, lá em Babilônia. E Daniel e alguns nobres é levado para o palácio, região nobre, e ficam lá em cima, na capital de Suzã. E amados, olha isso aqui, que coisa forte, voz profética. Em Israel, para quem não foi para o exílio, eram os pobres, os mendigos, doentes, os necessitados. Essa galera continuou ouvindo a voz de Deus para o arrependimento. Quem pregava? Jeremias. Arrepende, não é porque aconteceu a tragédia que Deus virou as costas, não. Isso é um castigo divino. Mas se vocês se arrependerem, Deus vai fazendo com vocês renovação de aliança. Naqueles que estavam à margem do rio Quebar, próximo a Suzã, Deus colocou o profeta Ezequiel, que viu uma visão, uma roda de uma outra roda, um vale de osso seco, aquele negócio todo. Era a dimensão da classe média, ou classe C, que podemos dizer hoje, que estavam livres para fazer comércio, estavam livres para construir casa, porque a profecia foi 70 anos, vai comer, vai beber, vai casar, vai morar lá, mas enquanto não passar os 70 anos, vocês não voltam. E Daniel ficou com os ricos, os poderosos, intelectuais. Aonde? No palácio. Seja na favela, seja na zona sul, ou seja na classe média. Aonde houver pessoas, haverá uma voz de Deus chamando a arrependimento. Deus não faz acepção de pessoa. Eu posso fazer acepção de pessoa pela cor da pele que ela tem, pelo poder aquisitivo que ela tem, pelo grau de conhecimento que ela tem. Eu posso fazer acepção de pessoas por qualquer coisa, mas quando Deus olha do céu, Ele olha para esses mais de 7 milhões de pessoas que permeiam para mim, vai ver todo mundo igual, ninguém é melhor do que ninguém. Isso que é fantástico, servir esse Deus. Ele não se relaciona comigo pelo aquilo que eu tenho, mas pelo aquilo que eu sou, um filho para Ele, um ser que vale a pena estender a mão e arrancar do abismo, seja ele raso ou profundo. Deus tem o poder de arrancar você e eu de lá e fazer de nós homens e mulheres a imagem dele. Deus então está trabalhando isso. Só que quando Daniel chega no palácio, você que é jovem, fica essa minimizada danada, não me dê a oportunidade, não fala comigo, não me bota no grupo social, me sinto excluído, sou mal amado. Quando Daniel chega no palácio, ele diz para ele: aquele tem 5 anos, 3 anos e 6 meses, quem for aprovado vai ficar no lugar, vai ficar aqui mesmo, quem não for vai ter que descer para serviço braçal, não vamos ficar entre intelectuais aqui. Mas para circular no palácio tinha um preço muito alto a ser pago. Primeiro eles vão fazendo turismo. Aqui é a biblioteca real, aqui é o dormitório, aqui é a área gourmet, aqui é onde a gastronomia no palácio é a melhor que pode existir, porque os melhores chefes da redondeza foram capturados e trabalham aqui para o imperador.
Aqui vai ter um lugar de lazer e entretenimento. Aqui vai ser a área de reflexão, o jardim suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do antigo mundo está ali. Vocês poderão refletir, pensar, fazer uma introspectiva sobre a vida e bababá. E ali sobre aquela mesa que vocês estão vendo é o manjar do rei, uma iguaria que nenhum outro lugar tem. Antes do rei comer, é oferecido Abel ao Deus dos caldeus, é consagrado Abel. É uma comida santificada, é uma comida separada. Vocês acabarem, vocês vão comer dela, e nós acreditamos que vocês vão receber sabedoria do alto, conhecimento, força, benignidade, tudo mais, blá 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 blá. Quando Daniel viu aquilo, a Bíblia diz que assentou no coração e não comer aquilo. E aí chegou a parte da inclusão deles no reino. Como é que era feita a inclusão? Os nobres, com medo das suas filhas e parentes se relacionarem com os que vieram no cativeiro, principalmente os judeus, eles tinham um sistema para evitar isso. Obrigatoriamente, eles se tornavam eunucos. Imagine isso. E não é como o outro quer fazer castamento químico, não. É na faca, no fogo mesmo, e no saião e no sal grosso, né, que a coisa funcionava naquele século. Tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram as genitálias masculinas removidas e se tornaram eunucos. Agora imagine a cabeça de um adolescente entre 15 e 17 anos. Sempre serviu a Deus, sempre esteve na casa de Deus, adorava em Jerusalém. Vê a sua mãe morta, seu pai morto, vê sua cidade destruída, saqueada, é levado em cativo a um lugar distante da sua pátria amada, longe do templo, longe do pai, longe da mãe. A vida totalmente destruída, totalmente deslocado. E agora, para finalizar, o sonho de conhecer uma jovem e namorar, o sonho de formar uma família, é destruído por questões políticas, questões de guerra. Era para esse jovem ser um dos jovens mais revoltados que a Bíblia poderia registrar. Era para ser um homem que olhava me passar, se eu perguntar, cadê Deus que não está vendo isso acontecer comigo? Aonde está Deus que não está vendo a desgraça batendo sobre a minha vida? Esse texto mostra para mim e para você que a vida não é morando. Que não é porque eu estou na igreja, que não é porque eu sirvo a Deus, que não é porque eu sou dizimista e ofertante, que eu não poderei sofrer os infortúnios da vida. Não quer dizer que eu sou um boneco de porcelana dentro de uma vidraça e intocável. Esse texto mostra para mim e para você que ainda que tudo isso aconteça conosco, o Deus em que nós servimos, Ele virá e nos salvará das nossas aflições. A Bíblia nunca enganou a ninguém. E tem uma coisa que nós precisamos entender sobre o Evangelho, que ele é a verdade. Se você conhecer a verdade vai libertar você. E se o Filho libertar você, aí sim você será livre. O texto então mostra esse jovem que, apesar disso tudo, 3 vezes ao dia, ele dobrava o joelho e orava a Deus para que ele pudesse retornar de volta para Jerusalém. José, o historiador, como Eusébio de Cesareia e tantos outros historiadores da época, vão nos dizer que entre 15 e 17 anos ele chega na Babilônia. Mas esse texto que eu acabei de ler com você agora, já se passaram os 70 anos que Jeremias havia falado. Se eu somar os 70 anos de Jeremias, mais os 17 ou 15, esse homem está com aproximadamente entre 85 e 87, quem sabe um pouco mais de 90 anos de idade. E apesar disso, ele ainda é fiel a esse Deus, a qual prometeu restituição, a qual lhe prometeu retorno. Gente, o segredo não é chegar lá, é permanecer lá. Por que Deus me deu essa mensagem hoje? Para falar para você que bater 53 anos é maravilhoso, mas o problema todo é não dar essa sensação de dever cumprido, e agora que as próximas gerações que se virem, porque a minha parte eu já fiz. Esse é o grande problema do saudosismo, que no meu tempo, que na minha época, que naqueles dias, e Deus diz, eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Eu salvei no passado, eu salvo no presente, eu libertei no passado, eu liberto no presente, eu restituí no passado e eu restituo no presente. Gente de Deus, pastores e líderes que aqui estão, que mais no trabalho?
trabalho anual? Duas coisas. Não é o hino oficial, não é o uniforme que você esquece logo disso, não é o regente, não é o dirigente que ele pode mudar, mas o que marca o trabalho? Duas coisas. Primeira, aula. Toda vez que você olha aquele irmão que se converteu, esse irmão se converteu naquele trabalho. 15º encontro de jovens, 53 anos de inauguração do templo. Isso é que marca o trabalho. E qual é o segundo sinal, senhores? O senhor não lembra? A semana seguinte após o trabalho. Se você chega na igreja, a semana seguinte, pós-trabalho, e encontra o mesmo povo, o mesmo fervor, a mesma graça de trabalho, favorece. O trabalho foi de Deus. Mas se você volta uma semana depois do trabalho, enquanto a igreja deserta, o raciocínio que vem a mente do dirigente, do pastor, o que foi? Foi coisa momentânea e pontual. Nós estamos nessa caminhada há muito tempo. Muito tempo. A gente sabe medir. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nesta noite é: você precisa ir até o final. Você não pode ir até o evento. Eu fiz isso tudo o ano todo para que isso acontecesse. Não. Isso está acontecendo para que o ano todo você possa continuar fazendo. Não é o fim, é os meios que estão sendo tratados aqui nessa noite. Esse jovem chega e tem a primeira aprovação dele. Qual foi a primeira aprovação de Daniel? Interpretar um sonho que o rei sonhou e havia esquecido. Todo mundo queria interpretar e não conseguia. Deus dá a Daniel a revelação dos sonhos, senão todos os magos iriam morrer. Como Daniel conseguiu isso? Ele começou um relacionamento de oração e comunhão com Deus. Igreja dizem que é massa conduzida, mas o indivíduo, ele é livre para ter o nível de relacionamento que ele quiser com Deus ou não. Raso, médio ou profundo, é ele que decide. Os pastores sentiram. Semana que vem, Santa Ceia, jejum. Semana que vem, mas o indivíduo em si